Bom, começando nossa primeira aula sobre ondas e vetores no eletrocardiograma, é uma aula bem básica, que eu vou tentar fazer vocês entenderem um pouco como é que funcionam os vetores, para vocês entenderem por que o QRS fica negativo, por que ele fica positivo, entender o básico das ondas também, para você entender por que das patologias, né? É uma aula bem rápida. Onda P seria a despolarização atrial, tanto esquerdo como direito. A metade é esquerda e metade é direito. É a primeira onda que aparece no traçado do eletrocardiograma. O que é o intervalo PR? É a despolarização das células do nó sinusal até o início da despolarização do miocárdio. Ou seja, despolarização do átrio até o início da despolarização do ventrículo. Complexo QRS é a despolarização do ventrículo. O que corresponde a cada parte, né, cada letra do complexo QRS. O que é a onda Q? É a despolarização do septo interventricular. O que é a onda R? Despolarização das fibras de Purkinje, ou seja, das paredes. Né? As fibras de Purkinje recobrem todas as paredes do ventrículo para poder despolarizar. E o que é a onda S? É a despolarização das bases dos ventrículos. Ela acontece por último. A onda T já seria a repolarização ventricular. E o intervalo QT é o intervalo que corresponde à despolarização do ventrículo e à repolarização do ventrículo. Tá? Até o ápice aqui da onda T e o começo aqui da onda Q. Tá? Agora algumas métricas básicas que a gente tem no eletrocardiograma. Quantos quadradinhos são 1 segundo? 25. Então, a velocidade normal que a gente vê no eletrocardiograma, que equivale a 1n, é 25 milímetros por segundo. Tá? Um quadradinho equivale a quantos segundos? 0,04 segundos. E um quadradinho tem quanto de voltagem? 0,1 milivolts. Tá? O que são as derivações que temos no eletrocardiograma? D1, D2, D3, AVF, AVL, AVF. São diferentes potenciais entre pontos distintos. Né? Como você pode ver aqui, o D1 é entre o potencial do braço direito com o esquerdo, o D2 do braço direito com a perna esquerda, o D3 com o braço esquerdo com a perna esquerda. E as outras derivações que sobram, que é a AVL, é braço esquerdo, L de left, é VR de braço direito, de right, R de right, e F de foot, que é a relação da perna esquerda. Como você pode ver aqui, ó. E você vê aqui, ó, diferença de potencial, derivação 1, tá? Você observa também que uma derivação que a gente acha muito importante no eletrocardiograma, que é a derivação 2, porque teoricamente ela segue, teoricamente, tá? Não em todos os casos, mas ela segue o vetor padrão do coração. O que é o vetor padrão do coração? É despolarizar os átrios primeiro, depois despolarizar os ventrículos. Se o coração ele fica na diagonal para baixo, esquerda, observa aqui, ó, o potencial da derivação 2. Ele não aponta para a mesma direção do potencial da despolarização do átrio para o ventrículo, do nó do sinusal para o átrio ventricular? Então, por isso que ele é uma derivação muito importante quando a gente analisa o eletrocardiograma. Mas, afinal, como é que a gente entende os vetores de um eletrocardiograma? Aí trouxe essa carinha aí porque representa a gente, quando a gente vê um eletrocardiograma muitas vezes não entende o que são os vetores. Cara, para entender vetor, é uma forma muito simples. Pensa que você tem uma ambulância e essa ambulância tem uma sirene. Se você observar, por exemplo, nas aulas de física, a gente estudava uma coisa que chama efeito Doppler, que é a diferença que o som se propaga nesse espaço. Um observador com a ambulância se aproximando escuta uma sirene mais aguda. Um observador com a ambulância se afastando escuta uma ambulância mais grave, com uma sirene mais grave. E o observador perpendicular no meio desses dois, primeiro vai escutar um agudo e depois vai escutar um grave quando se distancia. Agora vamos fazer um raciocínio assim para vocês entenderem fácil. Pega uma folha, vou esquematizar aqui no slide se não quiser pegar uma folha, e traça uma linha bem no meio. A parte de cima vai ser positiva e a parte de baixo vai ser negativa. Aí a gente vai pedir
para os observadores, que são esses, o A, B e o C, para eles desenharem uma linha de acordo com o que eles estão ouvindo. Sendo que, vamos pedir para ele desenhar uma linha positiva quando eles ouvirem uma sirene aguda, ou seja, se aproximando no caso aqui. Uma linha negativa quando eles ouvirem uma sirene grave. E como vamos observar aqui, separando, o cara que desenhou aqui o observador A, com base nessas linhas, ele botou aqui uma linha negativa, porque a sirene está se afastando, ficando mais grave. Então, mais grave, negativo, foi o que ele observou aqui. Dessa direção, olhando esse vetor aqui, que seria a ambulância. E que o observador B ouviu? Sirene se aproximando, ficando mais aguda. Então, ele fez uma linha positiva. E agora o terceiro observador, que é o observador C. Ele observa primeiro uma linha aguda, depois uma linha grave, né? Então, uma positiva e uma negativa. O observador C é para a gente o que a gente chama no eletro de QRS isodifásico, que é quando você equivale a parte positiva com a parte negativa em tamanho aproximado. Tá? Isso na próxima aula vai ser importante para quando a gente quiser escolher, né? Escolher não, descobrir a direção do vetor e o eixo do QRS. Tá? E qual a relevância de você saber o eixo do QRS? É você descobrir se esse paciente tem um desvio à esquerda ou à direita. E o que quer dizer isso? Se ele tem uma hipertrofia ventricular direita ou uma hipertrofia ventricular esquerda. Vamos jogar isso aqui no coração. Agora observa esses eletrodos. Braço, esquerdo, direito. E aqui, não está aparecendo as diferenças de potencial que a gente tem no eletrocardiograma? D3, D2, D1, ó. Aí observa aqui. Se a derivação não, o vetor do coração está indo para a direita, quem está observando aqui, ó, está observando o vetor chegar até ele. Então, o QRS vai ser positivo. Esse aqui, o A, está vendo o vetor ir embora dele. Então, o QRS foi negativo. E esse aqui observa perpendicularmente esse mesmo vetor. Então, ele observa aproximando e depois se afastando. Tá? Se você olhar aqui já num plano cartesiano, de você pegar aqui de exemplo aqui. Por exemplo, se você tem um vetor apontando aqui para 30, ele vai ser positivo em D2, que é a derivação 2. Porque ele está próximo, né? Está indo para cá. Então, se ele está indo para a mesma direção aproximada, ele é positivo. Agora, em AVR, que é contrário, que é a derivação contrária, ele vai estar negativo, porque esse vetor está se afastando. Tá? Eu espero que tenha dado para compreender direitinho. Vetor é basicamente isso, cara. Não tem muito mistério. A questão mais importante você entender e compreender é isso aqui, ó. Se você gravou isso aqui na cabeça, cara, não tem nem mistério. Você vai lembrar que isso aqui, ó, é braço esquerdo para cima, braço direito para cima, é a sua perna. E aqui são as diferenças de potencial. Braço esquerdo, braço direito com a perna, braço esquerdo com a perna. E a diferença entre os dois braços esticadinhos aqui, ó, que é D1, que é o ponto zero, tá bom? Beijo na alma pra vocês, espero que tenha entendido.